Muito se fala em operar catarata, medo de ter catarata, mas vamos voltar um pouco para o básico. O que é catarata, afinal de contas? Hoje eu vou mostrar não só uma, como várias cataratas. Vou explicar o que é a catarata com exemplos. Se eu não mostrar, você não vai entender, e que infelizmente quase todos nós teremos catarata. É quase uma certeza de quem viver terá. Então já começo aqui com duas imagens. Qual das duas vocês acham que tem catarata? Fácil, porque aqui desse lado eu tenho um olho castanho, aqui a cor do olho, tá certo? E nós temos a pupila, a famosa pupila, né? Que é a janela da alma, é por onde toda a luz entra no olho. Aqui nessa pupila que você está vendo escura, ela tem um cristalino atrás dela. Aqui você já está vendo uma pupila opacificada, embaçada. Aqui seria uma catarata que a gente chama senil, uma catarata do envelhecimento, faz parte do processo do cristalino. Parece muitos nomes, mas eu vou mostrar muitas aqui e vai ficar fácil de entender o que é o cristalino. É o cristalino que se transforma em catarata. Esta mesmo que nós já estamos vendo aqui, onde a gente está vendo escuro no centro, tá? Eu vou transformar aqui no olho com catarata. A gente vai ver, ó, eu vou apagar aqui, então a gente consegue ver bem por baixo o olho com catarata, castanho, tá? O olho com a sua coloração aqui castanha, tá? Castanho escuro. É difícil ter um olho totalmente negro, isso é o que dá a cor dos olhos, é a íris, não vamos confundir. E o centro aqui, metade, vamos dizer assim, normal, cristalino sadio, onde a gente só encontra a escuridão, que é por onde entra a luz, e aqui a gente já vê o lado com a catarata. Se eu apagar mais, nós vamos ver aqui bem a diferença de um olho que estava sem catarata e agora está com catarata. Vamos ver outro? Vamos ver outro. Mais uma vez a gente está vendo essa catarata, né, central. Vamos ver aqui a catarata central de novo. Jamais parecida com essa. Aqui a pupila está dilatada. Aqui a pupila está natural. É o paciente no seu primeiro exame, tá certo? E aí nós vamos agora num cristalino mais opacificado, numa catarata mais avançada. Isso a gente já consegue ver pela idade do paciente, que deixou passar um pouco o tempo, o momento certo de fazer. Hoje nós vamos nos concentrar nos diferentes tipos de catarata, sem querer dar nomes para cada tipo, mas entender que nós saímos de um cristalino transparente, onde a gente não conseguia visualizar o cristalino, a gente só via a pupila normal, escura, né? Tá? E aí esse cristalino vai envelhecendo e virando a tão famosa, se tornando a tão famosa catarata. Então eu vou aqui, ó, já é uma catarata mais madura, como a gente chama. Não confundir aqui, ó. Já podemos ver, eu estou apagando, porque eu estou como se eu estivesse envelhecendo esse cristalino. Se o paciente esperar, ela vai amadurecer um pouquinho mais, ela vai ficar mais opacificada, a catarata vai evoluir, e hoje com as técnicas modernas, quanto mais densa, quanto mais opacificada, vocês estão vendo que ela está ficando, a pupila, com o aspecto de um vidro jateado, né? Daqueles vidros já envelhecidos, ou seja, tem um anteparo ali, tem uma obstrução para a entrada de luz neste olho, já vai dificultar. Então a gente consegue. Vamos ver se dá para envelhecer mais ainda esse cristalino. Vou passar aqui, ó, veja a cor dessa outra pupila, ó. Já mais, né, opacificada, o paciente já tem mais dificuldade para enxergar. E quanto mais o tempo vai passando, a gente vai opacificando essa catarata. De novo aqui, a gente não diz ainda que é o tamanho, tem toda uma catarata por trás, nós vamos mostrar ainda nesse vídeo o exame
que a gente consegue mensurar, medir essa catarata, fazer uma relação com o tamanho da catarata com o tamanho do olho, tá? Isso é para a gente já observar aqui na pupila dilatada e aqui na pupila natural, como o paciente se apresenta, jogando uma iluminação. Não confundir, tem paciente que pensa, doutor, a catarata é esse não, isso é o brilho da lâmpada de fenda, que é o que a gente examina o olho do paciente, está batendo a foto e aparece o reflexo, a catarata no centro. Vamos ver mais casos. Vamos fazer agora o contrário. Vamos fazer essa pupila, ó, vê? A pupila já transparente. Aqui já é o paciente com uma lente implantada, a gente também não consegue ver a lente, tá? Por causa da transparência dela. Alguns pacientes, já vou avançar um pouquinho no assunto, alguns pacientes dizem que, dependendo do ângulo, conseguem identificar um brilho, um reflexo nos olhos dos pais, das mães, que operaram. Realmente, isso às vezes acontece, dependendo da dilatação e do ângulo, a gente consegue ver o brilho, mas aqui é uma foto de frente e o paciente, a gente não consegue ver a lente, então o paciente já não está mais com catarata. Vamos pegar esse mesmo exemplo e voltar agora para o paciente com catarata. A diferença, ó, bem grande aqui. Estou fazendo aqui uma montagem, né, para a gente identificar aonde a gente tem sem catarata e com catarata. Acho que está ficando cada vez mais fácil e deve estar muita gente se perguntando agora, será que a minha já está assim? Calma, porque apesar da gente identificar já a idade, esse já é um paciente com certeza mais idoso, uma catarata mais evoluída, a gente tem que ver células da córnea e o paciente ainda tem uma visão, porque a retina dele é boa. Então são várias coisas, várias partes do olho que nós vamos ter que correlacionar e avaliar no seu pré-operatório. Já fizemos o vídeo pré-operatório dos cuidados, vamos fazer um vídeo dos exames pré-operatórios. Tenho certeza que você vai passar por tudo isso com sucesso. Vamos ver agora de novo um olho parecido com esse aqui. Vou apagar de novo e vamos ver um olho aqui sem a catarata. Um resultado aqui, ó, maravilhoso do paciente com a catarata de um lado, de novo, e sem a catarata aqui do outro, tá? Vou apagar e agora nós temos um olho totalmente livre da catarata. A gente vê que eu fiz várias camadas, fizemos aqui várias camadas para mostrar muitos exemplos, tá? Aqui fica a catarata dilatada e aqui o paciente já sem catarata, o olho livre. Aqui a gente vê que o paciente vai enxergar, parece que está através de uma lente embaçada, o óculos sujo, o vidro fosco. Querem mais casos? Tem mais casos. Agora uma pupila dilatada sem catarata. Nós vamos apagar tudo e ver sempre um olho com catarata e sem catarata, até a gente ficar bem satisfeito. Veja a diferença do olho superior, veja a diferença do olho superior com catarata e o olho inferior. Então vamos para mais um caso agora. Vamos fazer o contrário, vou começar com uma pupila dilatada com catarata, pupila dilatada sem catarata. E nós vamos revelar aqui, fazer a diferença com o olho superior com catarata e embaixo sem catarata. Vejam, a diferença é nítida, quer dizer, a gente chega até a se perguntar como um paciente enxerga com uma catarata dessa, e às vezes é preciso a gente convencer ele a operar. Por baixo dessa, para a gente ver qual vocês acham que é a mais avançada. Muito parecido a coloração, tá? Da superior com a inferior. A gente vai aqui, ó, outra catarata. Vamos revelar mais até ficarmos satisfeitos. Vejam que essa aqui já tem uma coloração agora, ó, diferente, tá? Como se ela tivesse, vou mostrar aqui, ó, raios aqui inferiores. Chama isso de catarata cortical, mas de qualquer forma
todas as cataratas se formam com envelhecimento do cristalino. Nós vamos mostrar aqui a foto do cristalino, mas vamos vendo cada caso. É interessante, você deve estar agora se perguntando qual paciente que está pior. São todo um quadro clínico que a gente avalia, tem exames para isso que vão medir essa catarata. Vamos para mais casos. Acho que esse vídeo está com bastante exemplos. Ó, mais uma aqui embaixo dessa. Vamos comparar. Ó, veja que essa aqui tem, vou desenhar aqui, tem uns processos aqui, ó, dá para ver, de envelhecimento aqui, ó, tá? Como se ela fizesse uns raios. E lá no fundo já tem uma opacificação. Então, pacientes com idades a gente consegue ver, quanto mais idade o paciente de 70, 75, 80, a catarata ela vai ficando mais madura, ela vai ficando mais opaca e a gente perde ali aquela pupila transparente, bonita, onde a imagem passa livremente. Por isso que muitos pacientes no pós-operatório reclamam de fotofobia. Imagina que você está enxergando ali anos através de uma cortina ou com algo obstruindo a entrada do olho. Essa é a entrada do olho, a pupila aqui é a entrada do olho, e de repente o médico com 10 minutos, 15 minutos de cirurgia libera aquela entrada com uma lente moderna. Após abrir essa janela, muitos ficam maravilhados, estão ali empolgados, saem na rua lendo tudo, e os filhos brigando que tem que ter o óculos. Calma, a lente moderna tem filtro. Se for do gosto do seu pai, da sua mãe, ou você que está assistindo e quer ficar sem óculos em certo momento, pode sim, aproveite, você merece. Se esse é um caso de um paciente com mais de 80 anos, passou realmente do tempo. Vejam só a diferença de coloração. Eu vou fazer de novo superior e inferior. Vejam que é uma catarata quase marrom, tá? A coloração dela para outra que é esverdeado. Então aqui eu posso dizer que seria um vidro esverdeado, um vidro envelhecido, sujo. Aqui na parte superior vocês já estão vendo que está opaco, tá? Entra pouca luz nesse paciente e, por surpresa, eles chegam sem queixa, dizendo que foram os filhos que trouxeram. A gente escuta muito essa história, que podem ficar sem operar. O grande problema de uma catarata nesse nível aqui, por isso que é legal mostrar todos os casos, vocês viram várias, eu deixei essa aqui por último. É difícil do aparelho aspirar isso aqui, a gente vai mostrar como é a cirurgia. O pós-operatório, o paciente pode, em razão da manipulação, porque vai demorar mais, não vai ser uma catarata de 5 minutos, 10 minutos, e o paciente também fica muito bem, recupera a visão, só que muitas vezes a gente não tem certeza como está a retina atrás, a gente vai falar disso, mas vejam a diferença das outras cataratas que nós mostramos aqui. Quando a gente coloca uma em cima da outra, acho que fica muito didático para a gente mostrar. E vou mostrar agora uma do lado da outra. Nesse primeiro aqui, nós temos uma catarata, a gente chama de uma catarata paciente de 65, 70 anos, tá? Uma catarata importante, há uma obstrução. Aqui já uma catarata que a gente percebe que já tem uns pontos aqui, tem essa questão toda aqui. Esse paciente, quando a pupila contrai no sol, ele tem um ofuscamento, ele diz que piora. Muitos se enganam que quando dilata, ele pode achar que melhorou, ou reclama que à noite é diferente, mas o paciente também tem indicação de cirurgia. E essa aqui, que foi a que eu falei, que é uma catarata já avançada, uma catarata madura. A gente vai ver agora os diâmetros da catarata nos exames que eu vou mostrar, que a gente pede no pós-operatório. Esse exame é muito bom, a gente consegue medir. Aqui nós temos um olho. Vamos começar como uma aula que a gente estuda muito na medicina, mas aqui sem se prender a todos os nomes. Esse é um olho normal, esquemático, com a retina, a famosa retina que a gente cuida muito. Tudo isso aqui é retina, o nervo óptico.
a córnea que as pessoas fazem no transplante, a íris e aqui a nossa abertura da pupila, tá? Como cristalino, que aqui está representado, transparente, mas para a gente ver a diferença de consistência dele, ele quando está jovem, ele tem uma consistência semelhante a uma clara de ovo, mas histologicamente, ou seja, olhando no microscópio, ele tem essa aparência aqui, eu vou dar um zoom, ele parece, aqui ele tem umas camadas, semelhante a uma cebola, então a gente diz que ele tem camadas, mas a consistência, quando a gente, num paciente de 20 anos até ali seus 30 anos, parece de uma clara de ovo, por isso que a gente vai falar no dia da cirurgia, que é melhor essa catarata não estar madura para a gente poder aspirar, vamos dizer assim, tá certo? Você já deve ter ouvido isso aí, então é daí que vem essa expressão. Então aqui é um cristalino jovem, tá? E nós vamos agora com o cristalino aqui já, ó, vou fazer a parte de cima, ó, ele cresce, veja, ele cresce, tá maior aqui, tá? Ele cresce e opacifica, o raio já não passa igual, aqui passava livremente, o raio não se dividia aqui, e aqui o raio está, veja, o raio está dividindo. Vamos abrir todo, então essa diferença do cristalino aqui, o próprio cristalino virou catarata. A diferença é grande, tá? A luz passa aqui, ó, aqui já não, a gente já não vê aquele aspecto tanto da cebola, porque as camadas ficam desorganizadas, tá? É por isso que o cristalino é transparente, por causa da organização das fibras, as fibras ficam desorganizadas, ele cresce, pode inclusive, existe glaucoma, a gente chama de glaucoma facogênico, facomórfico, é um nome técnico, mas é como se esse cristalino crescesse, essa catarata já, né? Cresce, ocupa um espaço ali no olho, pode aumentar a pressão de alguns pacientes, e tem pacientes com glaucoma que precisam operar a catarata até antes, para liberar espaço no olho, vou já mostrar no exame. Por isso que a gente diz, aqui a foto exemplificando, que muitos dos pacientes, quase todo mundo vai ter catarata, é igual cabelo branco. Então, como é que fica essa visão aqui, ó? Tá vendo o raio, né, espalhando, a luz não passa ali, ela bate aqui e espalha, tá certo? Como é que fica essa visão? Como eu falei para você, semelhante a um vidro fosco. Então você vai olhar, você vai enxergar as pessoas como se tivesse, ó, num vidro fosco. Aqui essa senhora representada, tá? A gente tá vendo a paciente, enxerga, o paciente ainda enxerga, nós enxergamos a pessoa, mas embaçado, né? É isso que a gente fala, embaçado. Vai fazer o exame, o seu pai, a sua mãe enxerga assim, né? Primeira letra, vai dizer letra E, letra F, P, T, O, Z, tá? E aí já começa a perder aqui, ó, já não consegue ver as letras aqui. Aqui, para você ter uma ideia, seria ali o Detran, que a gente chama de Detran, que é o 20/20, que é a visão que a gente quer. Olha como o paciente já tem a acuidade reduzida. Então, a catarata, a gente tem que examinar. Como nós vamos examinar? Primeiro, lá no consultório, a gente já identifica, tem pacientes que não acreditam que estão com catarata, precisa mostrar. Hoje com a tecnologia a gente bate foto, isso é uma foto do iPhone, por exemplo. A gente tem um iPhone acoplado lá no aparelho, a gente já bate, já mostra para o paciente e solicita os exames. Quais exames? Vou mostrar agora. Então tem um exame que mede exatamente o seu olho, o olho do paciente. E geralmente a gente faz sempre dos dois lados. Então aqui, ó, o nervo óptico está representado esse pontinho aqui. A córnea está representada aqui. E a catarata, que é aqui de baixo, tá no desenho, está aqui, ó. Essa é a catarata do paciente. E esse paciente tem 22,85 de olho para uma catarata de 4,69. É uma catarata já considerável. Vamos dizer o quê?
20% do olho do paciente já é catarata, tá? Já está ocupando, vocês estão vendo aqui, parecido com o desenho esquemático, né? Nós temos aqui, ó, quase eu montei aqui a aula quase no mesmo tamanho, a córnea bem parecida, o nervo óptico, ó, cara, o desenho aqui é bem maior, mas é do paciente. Esse paciente já está com a visão com certeza comprometida. Aqui um outro caso, tá? Já um olho maior, doutor, dá para ter um olho maior do que o outro? Com certeza. Então esse olho já é maior do que o olho da paciente anterior, mas o cristalino ainda não, ó, não escureceu, a córnea saudável, tá? Final nervo óptico, 25 milímetros, eu já sei que essa paciente é míope. Vamos botar aí um olho 22 milímetros. Vou mostrar um outro paciente daqui a pouco, eu posso voltar para o outro, tá? E a lente dela, 3,43, não chega nem a 4. O outro paciente tinha 4 e alguma coisa. Esse paciente aqui tem 24, é um olho um pouco menor, mas também com a sua miopia. Só que a jovem paciente, ou o jovem paciente do exame anterior, tinha 3,4, 3 milímetros de lente LT aqui. Então a lente, e era bem mais transparente. Aqui já tem um escurecimento, é maior. E aí o aparelho mediu, ó, 5 milímetros de cristalino já transformado, já opacificado, com as fibras desarranjadas, já o cristalino aqui o final do olho dele. Então isso aqui tudo tem 24 e o cristalino aqui tem 5 milímetros. Com certeza esse paciente aqui deve ter mais de 75 anos se não tiver outra comorbidade ou outra causa da catarata, mas a gente já vê que com a idade, por isso que a gente diz catarata que reverterá. O que a gente tem que ver é como está a retina do paciente que está aqui atrás, é outro exame, como é que está a córnea, quantas células tem, a gente consegue medir desse paciente, tá certo? E a gente consegue fazer todo um desenho e escolher o momento certo. Eu sempre falo, a catarata é uma cirurgia eletiva, a gente elege o momento de fazer a catarata. A gente vai comparar mais uma vez o exame. Aqui é um caso muito legal, eu coloquei lado a lado uma paciente que esperou 10 anos de um olho para o outro para operar. Isso era uma coisa que acontecia muito antigamente. O paciente se via recuperado do primeiro olho e ficava bem. O olho operado aqui no caso direito desta paciente, tá? Acabava complementando ou ajudando, como eles dizem, a visão do outro lado, não se incomodava, muitas vezes eles não se incomodam nem com o primeiro olho, pode acreditar, é verdade, e sumiam, iam para o interior, iam para outra cidade e voltavam, amanhã, outro dia, como é uma cirurgia eletiva, a gente elege, mas não dá para esperar 10 anos entre uma catarata e outra. Até não cresceu muito o outro lado, a gente vai ver aqui. Então vejam que este lado aqui, o esquerdo, tem a catarata, o olho tem 23,59, enquanto o outro olho tem 24. Ela operou primeiro o olho de 24, que devia ter uma catarata maior. Como não tem catarata, a gente vê aqui discretamente a lente aqui, ó, e não tem aqui a medida do cristalino, porque a paciente não tem mais cristalino, tá certo? E a gente vai para o outro lado. Doutor, pode ter olho diferente de um lado do outro? Muito comum, difícil ter os dois iguaizinhos, tá? A gente tem também a história do olho dominante, mas aqui ela tinha 24 de um lado, 23,59 do outro. E essa catarata do outro lado aqui, ó, 4,11, já escurecida, tá? Aqui a pupila dilata bem, ainda pode dilatar um pouquinho mais, para a gente fazer no dia da cirurgia lá. Então, aqui deu para ver muito bem um caso onde a paciente já tem um lado operado, não tem mais o cristalino, não tem mais a catarata, está com a visão estabelecida prévia e chegou finalmente o momento de fazer o outro lado. Não vamos seguir esse exemplo dessa paciente. Quando a gente faz um lado, a não ser em alguns casos, geralmente já tem do outro lado, então a gente
avalia, começa por um lado, faz geralmente uma semana depois o outro lado, mas não deixem mais espaçar muito, tá? Algumas pessoas também com cataratas mais avançadas, como essa ou como a outra que eu falei, querem se recuperar totalmente, tá? Querem a visão 100%, aí sim vão fazer o outro lado. Dá para esperar isso daí, você vai ter a visão recuperada, mas também não espere muito, porque isso vai causar alguns transtornos para você, no sentido de 1 grau de um lado, porque você ficou com 1 grau aqui, por exemplo, essa paciente ficou um tempo com 1 grau do lado da catarata, e esse ela botou uma lente, acho que ficou claro o que é. Como ela se comporta, entendendo a catarata, a gente vai fazer um outro vídeo aqui no canal. Curta, compartilhe, já tem o vídeo do pós-operatório de catarata, dos cuidados, tá? Mas eu vou fazer um vídeo que a gente avalia, porque a sua visão não voltou tão rápido. Não se comparem com os seus vizinhos ou parentes, marido, nem um olho com o outro. Então, curta, compartilhe, siga a gente aqui no YouTube, siga no Instagram e depois nós vamos para o vídeo de catarata. Chegou a hora de operar? Devo operar não? E como se comporta a catarata? Obrigado e até a próxima.